Segundo dados do IBGE, o Rio de Janeiro tinha cerca de 3,4 milhões de animais abandonados em 2021. Mas, de acordo com a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara dos Vereadores, esse número cresceu em 250% em 2022. Apesar do aumento de animais abandonados no Rio de Janeiro, algumas pessoas seguem lutando para tirar esses animais da rua e colocá-los devidamente em um lar, como é o caso da organização Gatos do Campo de Santana, que tem como objetivo amparar, cuidar e conseguir novos lares para os felinos da cidade do Rio. É manhã de domingo no Campo de Santana, centro do Rio de Janeiro. Quem vem lá é Luiz Lázaro. Esse caminho, hoje, virou costume para ele. Os motivos para ter chegado até aqui são dolorosos, mas os motivos para ter voltado para cá são nobres. A terapia, para mim, eu já recebi praticamente alta, eu já posso voltar para o mercado de trabalho. Então, eu comecei o processo de depressão quando eu perdi minha mãe. Isso foi em 2017. E até 2019 eu não procurei tratamento. Então, por insistência de vizinhos e amigos, que eu comecei o tratamento. Mas eu cheguei a ponto de perder o apartamento onde eu estava por dívidas, né, que se acumularam nesse tempo de depressão, e eu fui parar no abrigo municipal, onde eu estou até hoje. Mas nesse abrigo municipal eu mantive o tratamento, o processo de tratamento, e nesse meio tempo eu achei aqui a terapia com os animais. Eu ia na biblioteca pública que fica a uma quadra daqui, do lado do campo, praticamente todo dia. Época que a biblioteca reabriu, foi logo depois da pandemia, e isso daqui era um caminho para mim. Depois, antes de ir na biblioteca, eu passava aqui para ver os gatos, e como teve o caso dessa mamãe com filhotes que me comoveu, e pediram para ajuda para que ela não abandonasse os filhotes ou não levasse para outro canto, já que tinha uma casinha aqui. Daí eu ficava um bom tempo alimentando a mamãe, porque mamãe que está amamentando tem fome constante. Então eu estava alimentando essa mãe e deixei de frequentar a biblioteca e fiquei durante esse tempo que essa mamãe estava amamentando aqui, quase um mês. Esse grupo foi criado, acho que em 2019. Eu estou fazendo esse trabalho desde 2021, praticamente 2 anos, né? Então, que eu estou fazendo esse serviço, me sentindo bem e ajudando a fazer a adoção e o tratamento dos gatos. Principalmente nesse ponto aqui, que é o ponto que o pessoal chama de creche, já que os pequenos abandonados, encontrados no campo, são trazidos para cá. Porque eu tenho ração de filhote e vitamina para dar, ou seja, eu posso monitorar eles o dia inteiro, ao contrário dos outros gatos que ficam espalhados pelo campo. A ocupação é na organização sem fins lucrativos Gatos do Campo de Santana. O trabalho não é fácil. Ele diz que, apesar das constantes adoções, os abandonos de felinos são ainda mais frequentes. A gente tem conseguido, praticamente todo dia tem uma adoção, no caso de filhotes. O que é mais difícil de conseguir de adoção são dos adultos, mas mesmo assim a gente tem conseguido. Um a cada semana ou a cada 2 semanas a gente consegue adoção para um adulto, que é coisa bem mais rara, ao contrário dos filhotes, né? Já que a maioria dos filhotes que chegam abandonados aqui já estão em lar temporário, pelo menos. E muitos desses conseguem lar definitivo devido à publicação do grupo aqui, que é o Gatos do Campo de Santana, no Instagram. Então a gente consegue tanto a divulgação dos abandonados, quanto a arrecadação de ração, de remédios. Mais de 90% da ração e remédio, eu diria, que vem desse grupo. Foi criado especificamente para facilitar a adoção e, logicamente, facilitou a arrecadação de suprimento, né? Tanto para o ambulatório, que a gente tem um ambulatório aqui dentro, lá com aproximadamente 40 gatos internados, quanto para os gatos do campo que ficam soltos.
Cheguei a ver uma pessoa colocando filhotes pelo portão que está fechado agora, mas tem uma fresta lá pela grade em que permite que gatos pequenos a pessoa possa colocar dentro. Então eu vi a pessoa colocando 3 filhotes lá enquanto eu estava fazendo a alimentação, mas isso o parque já estava fechado. Então o que eu consegui fazer naquele momento, depois que a pessoa foi embora, foi alimentar esses gatinhos. Praticamente jogou de 1 metro de altura, colocou a mão para dentro, tirou o gato da sacola e colocou para dentro da grade. E como estava uns 20 ou 30 metros de distância, eu não podia fazer. Depois que a pessoa jogou, ela não tem mais como pegar o gato, recuperar o gato que já está lá dentro do campo. Só me restou poder fazer a alimentação daqueles gatos e torcer para que eles não fossem predados, tanto pelo gambá ou atacados por outros gatos maiores. Porque já houve caso aqui de uma ninhada que foi abandonada e tinha um gato dominante nesse terreno, nesse território lá. Então, esse gato dominante, ele matou 2 filhotes dessa ninhada. E por sorte a gente chegou a tempo de evitar que os outros 3 fossem mortos também, pois isso é uma característica dos felinos. O dominante, quando o filhote não é dele, ele pode matar caso a mãe não esteja por perto. Ninguém quer se identificar que fez um abandono, ou no máximo as pessoas dizem que acharam um gatinho na rua e com medo de que eles fossem atropelados, eles vêm aqui pedir para que eu tome conta. Mas eu não posso fazer isso, porque nesse caso eu estaria sendo conivente com o abandono. Então muitas vezes aqui eu tenho que pedir para que a pessoa volte com os gatos, coisa que me parte o coração. Mas como esse daqui é um local público, não tem um responsável, como seria no local particular, essa pessoa não pode deixar o gato aqui. Eu tenho que conscientizar essa pessoa, mas o que acontece é que normalmente essa pessoa, sabendo disso, dessa explicação, não querendo deixar o gato na rua, eles deixam o gato em outra parte do campo. Aí, logicamente, as outras pessoas vêm me avisar que tem gato abandonado, no caso de filhote, em outra parte do campo. Depois que foi feito esse abandono, então a gente não resta outra alternativa. A gente não vai botar o gato na rua. Além do problema das adoções, a luta pela proteção, segurança e manutenção da saúde dos gatos enfrenta outras dificuldades. E aqui é uma coisa, infelizmente, que é comum. Eu mesmo fui assaltado umas 3 semanas atrás e levaram o celular, em parte por descuido meu, porque às 8 horas da noite eu estava com a voluntária, Dona Ivanilde, fazendo alimentação, e estava gravando ela. Depois das 8 horas, a rua ali deserta, e estava gravando para fazer a divulgação do trabalho dela, já que ela alimenta os gatos todas as noites ali junto à grade, pelo lado de fora. E mesmo sabendo que ela já tinha sido assaltada e levado o celular dela, eu me descuidei, porque eu pensei, por ser homem, dificilmente isso aconteceria comigo, e só com a mulher de mais idade, com mais de 50 anos, mas eu me enganei. Passaram 3 rapazes aqui e rapidamente tiraram o celular da minha mão e saíram correndo. Não teve muito o que fazer, coisa que já tinha acontecido 2 vezes antes com ela. A gente vê algumas brincadeiras de mau gosto, que é pegar o gato e botar no colo e jogar ele, mas como se estivesse brincando com uma criança ou com um cachorro, como se fosse assim, uma brincadeira de mau gosto que deixa o bicho assustado, mas não chega a ser crueldade, porque não é uma agressão física, né? Mas a gente já presenciou o gato depois de agredido.
gente já teve casos aqui que o gato chegou com a mandíbula quebrada e não foram poucas vezes, foram bastantes vezes, a ponto de o gato aparecer morto mesmo. Já teve casos aqui de gatos mordidos no rabinho ou nas patas pelas cutias, que é uma forma de algumas cutias que elas encontram de assustar os gatos e deixarem a ração exclusivamente para elas. Então essa é uma das preocupações, mas não é a maior preocupação. No caso dos filhotes aqui, a maior preocupação de noite seriam os gambás. Por isso a gente não pode deixar filhote com menos de 2 meses aqui solto, porque sem a mãe o gato se torna uma presa para esses predadores, que no caso é o gambá e é noturno, né? Toda grande árvore aqui tem um gambá. Então, de noite a gente reza para que não haja nenhum ataque. Durante o dia a gente consegue manter eles todos saciados. O problema é que de noite a gente não pode deixar comida para eles comerem, porque as cutias devorariam tudo. E o frio, já que inverno chegando e o gato é muito propenso a ter problema de respiratório, né? Como resfriado, que pode evoluir tranquilamente para a pneumonia. Então eu diria aqui que quase a metade dos gatos que estão em tratamento aqui é devido a problema respiratório. Hoje o campo conta com mais de 150 gatos, sendo aproximadamente 40 em recuperação no ambulatório. A organização gostaria de poder atender mais gatos, mas limitações na estrutura impedem isso de acontecer. No ano passado foi feita a vacinação aqui pela Vigilância Sanitária, foi contabilizado 140 gatos em todo o campo soltos e aproximadamente 40 no ambulatório, em recuperação. E essa é a capacidade do ambulatório. Se tivesse mais capacidade, mais gatos estariam internados, mas infelizmente isso não é possível, né? Então tem esse limite físico de 40 gatinhos. Lá, a maioria se recuperando de problema respiratório, porque aqui o campo é muito frio de noite. Então a gente fica com pena que tenham tão poucas casinhas para eles se aquecerem, né? E um problema que quando eles ficam juntos é se um tem o resfriado, o outro também vai se resfriar, que é altamente contagioso. Então não tem muito o que fazer. O ideal seria que tivesse mais casinhas para que eles se abrigassem sem se aglomerar tanto. É por isso que a atuação de voluntários, como o Luiz Lázaro, se torna tão importante nesse processo de cuidado com os animais. O carinho por aqui é mútuo, e quem chega se depara com gatos que precisam de amor, mas que também sabem retribuir esse sentimento. Essa aqui é a Arlequina, gata terapeuta, porque é sentar no banco, ela vai no colo fazer massagem, né? Essa linda quase foi adotada, mas estava com crise braba de resfriado, daí teve que esperar melhorar, que a gente não pode entregar a gatinha doente. Agora já está se recuperando e brevemente a gente espera que ela consiga uma adoção, porque ela é muito carinhosa. E como eu disse, aqui a gente recebe praticantes de felinoterapia, pacientes diria, né? Então, ou reiki também, que uns falam que o gato tira más cargas da pessoa. Então muitos vêm aqui no banco participar, receber o carinho dos gatos e se tornam até voluntários. A conta de Instagram @Gatos do Campo de Santana hoje conta com mais de 15 mil seguidores. Lá é mostrado o dia a dia do trabalho voluntário na ONG. Informações sobre doações de recursos e de burocracias para adoção também, mas o objetivo final é mostrar que tudo isso é uma prova de amor. Pede para que entre no grupo, na página do Instagram, que é o Gatos do Campo de Santana. Lá tem o termo de responsabilidade e todas as instruções para a pessoa se tornar uma candidata à adoção. Então, o pessoal vindo aqui, depois de a adoção aprovada, é só vir com a caixinha de transporte e escolher o novo felizardo.
A família de gatos do Campo de Santana segue crescendo. E por mais que a creche do vovô Lázaro seja um berço de afeto, sabe-se que o desejo verdadeiro do carinhoso cuidador é ver seus netos voarem para novos lares, regado de amor, comida, aconchego e melhores condições.